Olá maltinha, espero que estejam todos bem. Eu hoje trago um vídeo curto sobre algo que creio nunca antes falei em vídeos. Há pessoas que me conhecem do YouTube relativamente a fui fazendo, colocando vídeos de vários géneros, mas mais centrado a falar de alguma temática dita espiritual, que é um termo que também não é para mim, acho um pouco polémico, nem me agrada em particular, mas enfim, questões desse foro, percebem onde eu quero chegar, bem como vídeos fitness. Andei há muitos anos atrás, já tenho 40 anos de idade, embora não pareça, e não é uma questão de ego, é um facto, não é? Sempre me disseram toda a vida, mas isto agora também não é muito relevante, só para dizer que já foi há um bom tempo atrás que eu iniciei um canal aqui no YouTube que era mais centrado até em vídeos fitness e cantar. Pois, exato, também sempre gostei de cantar, ainda canto para mim, obviamente. Canto quando ouço música, canto só por cantar, portanto nunca nada profissional ou público. No entanto, isto para dizer que tive sempre essas três vertentes: os vídeos a cantar ou vídeos mais a falar de qualquer coisa temática dita espiritual e de fitness. Neste momento, venho falar de algo que está relacionado com yoga, que também é uma componente do fitness, se quisermos, que é uma prática, não é? Também, só aqui por luz, um pouco mais luz, que é uma prática também, neste caso, a prática em si do yoga. Eu agora não vou propriamente falar do yoga, porque não me quero alongar, porque é um mundo imenso e não, isso não seria um vídeo, seria uma série. De maneira que, mas pronto, como sabemos, é uma prática do hindu, não é? Que assim, penso que yoga quer dizer ligação ou união, algo do género, e no fundo é unir, lá está, o espiritual com o físico. E a prática do yoga, nas suas origens, que é milenar, as suas origens são realmente muito mais ligadas para o espiritual. Depois tem a componente física, que é os chamados asanas, ou posturas, que no fundo é como se fosse uma meditação para o corpo. Portanto, é a consciência, é estar com consciência corporal, respiração, tudo isso. E claro, e fazer as práticas que têm uma componente um pouco diferente, se calhar, se quisermos, dos treinos tradicionais, ou ditos ou cardiovasculares, ou treinos de resistência, endurance, ou de força. Tem um fluir diferente, por isso é que se chama inclusive os flows, não é, de yoga. E isto para dizer que na minha jornada, que desde os 16 anos de idade comecei a interessar por fitness, de um modo geral, pela forma física, por melhorar não só a parte estética, a parte óbvia visual, mas a parte de força, de melhorarmos as nossas capacidades de força, também com a parte que isso engloba depois de melhorar a autoestima e tudo mais, porque eu sempre fui franzina, frágil, com pouca força. Eu tenho um tipo metamórfico que é catabólico, portanto eu sou aquela pessoa que tem difícil, aquilo que se chama em língua inglesa hard gainer, que é, tenho dificuldade em ganhar peso bom, peso de massa magra, portanto massa muscular, e ter força física, e eu tenho que estar constantemente a fazer um treino nesse sentido, manter essas características, não é? A minha força, a massa, por aí afora. E depois tenho a minha quarta parte de desequilíbrios de base musculoesqueléticos, fui desenvolvendo com erros do passado, que é normal, lá está, cargas e fazer coisas, ou mesmo só ter uma má postura, ou fazer coisas que fazia de forma errada e que foram se ressentindo a nível do meu sistema, da minha estrutura esquelética de base, coluna, hoje em dia também penso que com a idade é muitas rótulas também, coisas que vão ficando, lá está, por fazermos mal as coisas, quer só no dia a dia, das atividades diárias, não é? E cargas com que lidamos e assim, como também depois no treino, quando o treino não é bem acompanhado, porque durante uns anos, né, e na casa dos 20 e tal, ainda ia ao ginásio e tinha algum acompanhamento, depois deixei de ter e comecei a seguir, né, também com o boom da internet, né, e das redes sociais, há treinos de todo o género, e claro, uma pessoa faz aquilo ao que lhe interessa, ou que vai para os objetivos que pretende alcançar, mas nem sempre estamos a fazer o mais correto para nós, também tendo em conta as nossas limitações físicas
e patologias das quais já soframos e por aí fora, percebem o que eu quero dizer? Por isso é que é sempre bom haver um acompanhamento ou haver algum tipo de análise, digamos assim, de um exame fisiológico que se faça primeiro mais a fundo, perceber qual é o estado geral de saúde e musculoesquelético e não só da pessoa, neste caso do praticante, não é? Pronto, mas toda esta conversa passada à frente, isto é para dizer que eu sempre me interessei por fitness, praticamente desde sempre. Comecei a interessar mais a partir dos 16 anos e o yoga também fazia parte, não com tanta força. Foi sempre fases, foi sempre a alturas, e lá está. Creio que muito pela questão de que aquilo que era realmente o meu interesse era desenvolver força, desenvolver massa, porque se lá está, volto a dizer, sempre muito franzina, com ar frágil e não queria, não é? Normalmente a maior parte das mulheres queixa-se do oposto, né? Excesso de peso, e eu costumo dizer os magros também existem e também sofrem, não, magreza não é necessariamente uma coisa super boa, super positiva, porque se isso significar fragilidade ou fraqueza física não é necessariamente bom, mesmo para o dia a dia, para termos mais energia. Portanto, eu fui, ao cabo de 40 anos, fui aprendendo muita coisa, com muitos erros, muita coisa que fui testando, experimentando, muitos tipos de treinos diferentes, tipos de dieta, tudo isso, o sono, tudo influencia, não é? E nós temos que, lá está, perceber o que é o mais correto para nós, para o nosso tipo morfológico, por um lado, para as nossas características e depois também para os nossos objetivos, porque nem tudo é para todos, citando aqui Sam the Kid, é verdade, nem tudo é para todos, nem tudo no sentido em que, neste caso, neste caso, o sentido que eu estou a querer dar a esta expressão é que nem tudo é o mais adequado para toda a gente, como é óbvio, obviamente todos sabemos isto, mas nós ao longo da vida vamos aprendendo isto e descobrindo-nos a nós próprios. Uns têm mais possibilidade ou têm mais orientação, outros vão fazendo de uma forma mais autodidata e é aqui que entra aqui a minha experiência que eu estou a partilhar. Dito isto, voltando então ao yoga, que sempre foi fazendo parte da minha vida, como digo, de uma forma não tão constante, porque o meu foco era em desenvolver as minhas fragilidades, não é? Ultrapassar as minhas fragilidades e o que eu queria era ganhar peso corporal, massa magra e força física. Pronto, tinha em mente uma certa estrutura física, uma certa aparência e ter peso, ter força física, força muscular, de maneira que eu foquei-me em treinos. Musculação foi mais a nível de ginásio, porque aí já sabemos que é aquela rotina específica, não é? Tem toda aqueles espaços específicos e depois é preciso ter cargas e máquinas e essas coisas todas. Não tive sempre possibilidade, por questões financeiras e várias fases da vida, para estar a frequentar ginásio. De maneira que, aliás, creio que a maior parte da minha vida foi treinar fora de ginásio do que em ginásio, em contexto de ginásio. De maneira que descobri os treinos aqueles treinos ditos calisténicos, de treinos em circuito, que é aquele treino mais força funcional, alta intensidade, esse tipo de coisa, e interessei muito por isso e isso foi uma grande parte da minha vida até aqui. Foi se calhar o maior bolo e aquilo em que me foquei mais em termos de desenvolvimento de treino físico. E realmente não é algo que eu deixei a 100%, mas dá uns bons tempos para cá encontrei e descobri uma coisa que eu desconhecia, porque estou numa casa em que, portanto, os serviços multimédia, né, internet, televisão, etc., não foram contratados por mim, portanto, eu vim para esta casa viver, mas já havia cá esses serviços, né, das pessoas que cá estavam e estão, de maneira que eu não tinha, eu tinha na minha casa esses serviços, mas eram outros e na altura eu não tinha o pacote todo, digamos assim, como agora há e passo as publicidades, mas vou ter que as fazer de qualquer das formas, as Netflix e afins, certo? Pronto, e então estas coisas também foram evoluindo com os anos, obviamente. Isto é para dizer que eu não tinha realmente conhecimento, via aqui a televisão, normal, mas a brincar, a explorar, por curiosidade, encontrei uma coisa que é as apps, está neste caso pertence a nós, nas outras operadoras não sei se existe ou como seja, nas apps, portanto, que são aplicações na televisão, portanto, na televisão por cabo, da nós, e há uma que tens várias, desporto, música, pronto, focando no desporto, e eu
como lá está, sempre adorei treinar, sempre adorei atividade física, foquei-me logo ali, o que é isto, e vou explorar. E então encontrei esta aplicação para clientes nós, portanto, Home Fitness, que também dá para usar no telemóvel, já agora, mas para perceberem. Encontrei então, a nível da televisão mesmo, Home Fitness, e percebi que aquilo eram aulas guiadas, não em tempo real, mas do princípio, com o princípio e meio, aulas guiadas. Uma aula completa, que está ali disponível sempre, e aquilo está dividido por categorias, por exemplo, tens a parte cardiovascular, treino de força, lá está, e depois tens, e só para citar algumas, não é? São muitas. E depois tens a parte de flow, flexibilidade, mobilidade e assim. E é aí que eu me quero focar, porque com o passar dos anos nós vamos aprendendo, vamos conhecer melhor o nosso corpo, as nossas outras limitações também vão aparecendo, por aí afora. E faz parte também, há fases da vida, não é? Aos 40 não terei, se calhar, a energia, às vezes tenho, também é dias, mas não terei, se calhar, a energia, nem já mesmo os objetivos, nem motivação, e isto não é necessariamente negativo, que tinha aos 20, e isto é normal. Então, isto para dizer o quê? Eu depois de ter ido, isto também aconteceu ano passado, finais do ano passado, eu ter ido a uma sessão de osteopatia, foi-me recomendado pelo osteopata que eu fizesse pilates e yoga. Pronto, com a yoga já estava familiarizada, pilates tinha tido uma experiência no passado, por acaso num ginásio, numa aula livre, gratuita, que fui experimentar, precisamente porque lá está, porque às vezes temos que ir às bases, àquilo que tem que ser cuidado ou tratado ou desenvolvido primeiro, do que ir só ao fim, porque o nosso corpo fisiologicamente é uma estrutura composta por vários tecidos, não é? Temos a base que é o esqueleto, depois músculo, há fáscia, há tendões, há nervos, há ligamentos, há isso tudo. Mas pronto, aqueles principais nós sabemos que temos é o esqueleto, o músculo e a gordura. E nós normalmente focamos no músculo e a gordura. E esquecemos que há, efetivamente, outras estruturas base que, sem isso estar equilibrado, não é? Não, nada mais, se calhar não vale a pena estarmos a focar em desenvolver nada mais por aí para a frente. E é o meu caso, porque eu tenho uma série de questões, desde uma ligeira escoliose, tenho também hiperlordose, tenho assim algumas questões que já trazia comigo de há uns anos, há uns bons anos atrás. E realmente, também como sou técnica de massagem e quando estou a trabalhar, é uma área que acaba por ser, é um trabalho que é físico, que também é desgastante a nível físico, por muito que saiba usar a postura, eu tenho muito essa atenção e tenho esse conhecimento, mas claro que há sempre desgaste. E foi precisamente até na sequência de estar a trabalhar que fui depois a uma sessão de osteopatia, a um tratamento, e foi aí que me foi recomendado então o yoga e o pilates pela questão da estrutura a nível de coluna. Obviamente, como eu já sabia então da aplicação da nós, pensei, vamos ver o que há lá para eu fazer as aulas guiadas de lá. Porque eu já fazia as aulas dali, mais lá está aulas do Strong Zumba, que é muito interessante, é muito dinâmico e trabalha o corpo num todo, cardiovascular, a intensidade, a parte de força também, de força muscular, obviamente. E então já fazia assim umas aulas, já tinha experimentado até muitas diferentes de lá, e neste caso, como foi recomendado Pilates e Yoga, lembrei-me bem, há lá Pilates e Yoga, há lá duas pessoas diferentes, uma de Pilates e outra para as aulas de Yoga. Experimentei o Pilates, não é uma questão de desgostar, mas não me prendeu porque achei muito mecânico e um bocadinho... Pronto, é como tudo, lá está, nem tudo é para todos, não é tanto a minha onda. Daquilo que eu pude entender, não só através desse osteopata, como depois de um PT também que me disse, que eu perguntei o que é que era bom para a nível de dores, lá está, da coluna, de dorsais, dorsalgias, enfim, lombalgias e tudo que tem a ver com a estrutura, com a coluna dorsal. A resposta foi sempre Pilates. Pilates vem à cabeça, digamos assim. E é como eu digo, daí que eu fiquei sempre, bem, deixa-me fazer Pilates, focar-me se calhar um bocadinho mais no Pilates, introduzir aqui o Pilates 1, 2 vezes por semana, lado a lado com o treino de força. Não se deixe enganar por Pilates
exige bastante força muscular, portanto também trabalha a parte muscular, isso é que é interessante e faz todo sentido se pensarmos que o músculo, que o esqueleto sustenta o músculo, portanto, lá está tudo interligado os sistemas. Mas pronto, para isto não ser demasiado técnico e passando à frente, ah, então, andei ali um tempo mais focada nas aulas de Pilates. E fazia também, lateralmente, as de yoga da Carolina Correia, professora que dá as aulas de yoga, então, no Home Fitness, ah, que é a única, em termos do yoga, é a única lá na aplicação. E como eu já fazia yoga muito antes de fazer Pilates e estava muito mais familiarizada com a yoga, fui ficando ali mais presa, no bom sentido, ao yoga e fui deixando um bocadinho de lado o Pilates, porque honestamente, e aqui eu não sou especialista, não sou instrutora, não tenho essa base de desporto, né, para saber, para dizer, para poder afirmar que o que é mais completo, principalmente a nível lá está de correção de postural e assim, se é o yoga, se é o Pilates. Uma coisa, obviamente, sei, e isso basta praticar para saber, e é o intuitivo, que é o yoga precisa sim já ter uma certa estrutura, porque senão há posturas no yoga ou sequências que não se consegue fazer, ou não se consegue fazer na sua total amplitude, isso é óbvio, mas isso não é um ponto negativo. Não quer dizer que por termos limitações, quer a nível de flexibilidade, quer a nível de, lá está, de alguma questão de saúde musculoesquelética, que não possamos já mesmo fazer yoga. Porque o yoga é um mundo enorme e há montes de posturas e sequências que se podem fazer para ir fortalecendo, para ir desenvolvendo essa flexibilidade e a força muscular também. De maneira que parece um pouco mais óbvio da minha experiência com o Pilates, comparando com o yoga, que o Pilates realmente, para quem tem problemas posturais, não exige tanto e ajuda ali a corrigir. Mas para quem não tem tanto e tem mais amplitude de movimento e quer fazer algo mais completo, o yoga para mim pessoalmente preenche-me mais. É aqui que eu quero chegar. E como tal, fui largando o Pilates naturalmente e pensei, epá, mesmo que, vamos aqui supor, que está-me a faltar se calhar ali a correção postural e as coisas do Pilates, que o yoga talvez, e corrija-me quem souber, não dê tanto, acabo por ali por não completar tão bem, ainda assim eu prefiro ir fazendo yoga, prefiro focar no yoga e desenvolver a parte do yoga, porque o yoga para todos os efeitos é muito completo a todos os níveis, pode ser ao nível cardiovascular, portanto aeróbico, ao nível anaeróbico, que é a parte da força muscular, de uma forma muito suave, que eu também percebi que nesta fase da vida tem mais a ver comigo do que se calhar treinos muito intensos ou com aquela componente clássica, tradicional do que é o treino de força, que é flexão, contração, ou extensão, flexão, extensão, repetição, aquela coisa de sentir a queimar. No yoga sente-se isso tudo, mas é feito através da respiração, da consciência corporal, de uma forma muito mais suave, porque é tudo mais, e se falarmos aqui em termos técnicos, em termos da parte muscular, é muito mais força concentrada, é contração isométrica, ou seja, é manter as posturas enquanto estamos em contração. Mas é tudo feito numa fruição natural, através também da respiração. E depois há sempre o alívio, não é? Há sempre o desfazer da postura e passar para outra. E para mim, pessoalmente, tenho vindo a descobrir o yoga como algo que me estou a identificar bastante nesta fase da minha vida e que é excelente e surpreendentemente completo e que exige uma força física que se calhar muita gente que olha de lado para o yoga e pensa, pessoalmente malta do ginásio, lá está, que é mais focada na parte do cardio e na parte muscular, vai olhar de lado e vai dizer, aquilo é uma coisa porque é zen e que não trabalha o corpo e está só ali, respira e estiramentos profundos, mas o yoga é muito, muito mais do que isso. Isto também depende, porque há várias escolas, vários estilos de yoga. E depende do que se faça, da combinação de asanas, que é como se diz em hindu, que é as posturas, depende de muita coisa. Até porque, isto é só aqui um à parte, até porque o yoga, enquanto digamos assim, disciplina física, não é? Portanto, treino físico, é muito recente na história, sendo que o yoga em si, o yoga enquanto filosofia, digamos assim, oriental,
tem mais de 5.000 anos. Já a parte deste yoga que chegou mais ao Ocidente, que foi aquela que prevaleceu mais de exercício, é muito recente. Quando eu digo muito recente é que é princípios do século XIX, século XX, desculpem. Portanto, no 1920, 30 por aí. E tem a ver quando povos da Escandinávia, ingleses e assim estiveram a explorar, né, e estiveram na Índia, levaram elementos da ginástica sueca ou escandinava, enfim, da ginástica escandinava. Se eu tiver a dizer aqui alguma coisa, não estou a dizer nenhum disparate muito grande, mas posso estar aqui a dizer alguma coisa não tão correta assim. Mas enfim, isto para dizer que a maior parte das asanas que se foram desenvolvendo numa sequência e numa estrutura vieram da ginástica. Portanto, isto para dizer o quê? Não é uma coisa meramente que é porque é zen, porque é meditar, porque é respirar e porque é alongamentos. É muito mais completo do que isso o yoga. E quem diz isso desconhece profundamente. Agora, obviamente, as pessoas não têm todas que gostar do yoga ou adotar o yoga como única prática ou como prática principal ou de todo. Eu estou só a partilhar a minha experiência e aquilo que tenho vindo a descobrir através do yoga, que me faz sentir muito bem, sinto que evoluo bastante. Estou a evoluir porque não há aquela... Por exemplo, nos meus treinos de força normais, os treinos de alta intensidade, isto e aquilo, havia muito aquela questão de... Eu, pessoalmente, que tenho dificuldade, produzo muito ácido lático, qualquer alteração no meu treino, percebem? Ou um músculo que não foi tão trabalhado e volta a ser, ou altera ali alguma coisa no movimento, ou nas repetições, ou no número de rondas, ou duração, ou o que seja, é o suficiente para causar logo ali desequilíbrio. E depois estou 2, 3 dias muito dorida, com os músculos muito doridos, e acaba por ser agressivo nesse sentido, depois da recuperação. E a evolução é sempre mais lenta, porque quanto mais tempo vamos a recuperar, mais tarde evoluímos depois a nível da própria estrutura muscular e dos resultados. E com o yoga o que eu sinto é que consigo evoluir muito mais depressa e de uma forma muito mais equilibrada nos ganhos que tenho precisamente, quer a nível de força, porque isso também mudou. Não estou tão preocupada com a parte da estética, a parte depois pareço mais volumosa em termos musculares ou não. Porque sei que a base, que é a força, está a ser trabalhada e o resto vem com o tempo. Obviamente depois tem o complemento, tem que ser, que é o descanso, a dieta, os outros fatores, não é, que influenciam. Mas percebem onde eu quero chegar? Acho que há um equilíbrio que eu sinto na resistência de base, na resistência cardiovascular, na flexibilidade e depois na resistência muscular. Portanto, para mim tem resultado muito bem enquanto um sistema integrado, completo e mais suave, embora muito forte, de treino. E eu realmente sinto isso, que é muito equilibrado, e até os princípios, porque não há aquela coisa de vamos para uma coisa muito agressiva, temos que fazer 10, 15 minutos de um aquecimento. Depois no fim temos que fazer ali alongamentos específicos, não sei o quê, depois temos que ir fazer massagem, isto e aquilo, porque estamos doridos. E ainda a semana passada fiquei dorida aqui no trapézio, aqui na escápula, fiquei dorida de alguma coisa que fiz de yoga, de algum treino diferente de yoga que fiz, porque tenho andado a experimentar, depois vou fazendo coisas diferentes. Portanto, é como eu digo, trabalha também, mas é muito mais suave, é diferente. E mesmo para mim, pessoalmente, faz muito sentido aquela fluição que é o tal flow, que se diz na língua inglesa, que chama flow, né? Que há um princípio suave, estamos a fazer um aquecimento suave, passamos para as posturas, passamos para a sequência, conclui-se a sequência toda, e depois há aquele literalmente relaxamento, descanso em Shavasana, não é? Que é estar deitados em decúbito dorsal, portanto barriga para cima, no chão, relaxados, que é tudo muito natural, é tudo muito... Parece que é algo tudo muito orgânico, pensando nos sistemas todos de uma forma sem resistência, sem esforço, nesse sentido de ter que estar a sofrer e ter que haver uma série de coisas de recuperação, porque demos um esforço muito grande ao corpo, meio antinatural, meio mecânico, se quiserem. E é isso que eu gosto no yoga, essa componente não mecânica e mais tranquila, em que estamos à mesma a trabalhar o corpo numa estrutura completa. Dito tudo isto,
Eu tinha dito que o vídeo era pequeno, isto, o tempo também é relativo, não é? Estes primeiros quase 25 minutos foram dedicados a explicar um bocadinho do meu percurso de vídeos também no YouTube e de vida em termos de fitness. E pegando nisto, vamos então para aquilo que era o foco inicial, a minha ideia inicial para o vídeo, que é, comecei então a fazer e tenho continuado a fazer essas aulas de yoga da Carolina Correia, da aplicação da Nós. E qual é a dica que eu venho dar hoje? Não é bem uma dica, é explicar algo que creio que talvez venha a acrescentar valor àquilo que ela faz e àquilo que já há na internet e assim, que é, a Carolina nas aulas de yoga fala sempre de uma coisa também que é muito interessante, que é específica do yoga, que é a respiração, o nome da respiração é que é Ujjayi, eu acho que é assim que se diz, o Ujjayi, que ela explica, diz que é uma respiração sonora, e é, ou seja, que é audível, não é? Ela já disse algumas vezes nos vídeos, de uma forma interessante, que é a respiração de Darth Vader, que é ali um paralelismo que ela faz, pronto, compara com aquele som que se ouve no Darth Vader na Guerra das Estrelas, não é? Passando aqui publicidades. E sim, faz sentido. Mas a questão é, ela fala sempre dessa respiração no sentido em que é uma respiração que não é aquela natural que estamos habituados, sei lá, quando nos dizem para fazermos uma ventilação profunda e a gente faz pelo nariz, né? Começar aqui pelo abdômen, sobe e depois dizem-nos sempre expira, inspira, expira, não é? Outra coisa que se calhar, isto é só aqui um parênteses pequeno, porque ainda está ligado a esta questão da respiração Ujjayi, que se calhar devo aqui acrescentar sobre a minha pessoa, é que eu também já faço meditação há muitos anos. Há alguns anos, enfim, há algum tempo, e faço meditação diária, ou frequentemente, regularmente, mas sim tento fazer diariamente. E então, nas meditações, ou depende das meditações, mas durante a meditação eu vou fazendo essa tal respiração, ou quando comecei ao início, se calhar é mais até por aí, fazia a tal respiração, ventilação normal que eu estava aqui a demonstrar, que é o inspira e expira, soltando o ar pela boca. Pronto, isto é aquilo que nós conhecemos como uma ventilação normal, comum. A respiração, o Ujjayi do yoga é diferente, porque, e agora aqui vou fazer o paralelo com o fitness também convencional. Nos treinos convencionais, como há muita ou há cargas, né? Falando em treinos de força, ou mesmo nos treinos aeróbicos, desculpem, o que é que fazemos? Fazemos a respiração, inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca. Também é o que se aplica no fitness tradicional, convencional. No yoga é diferente, é aqui que é interessante, porque no yoga, pelo menos segundo a Carolina, porque eu nunca tinha ouvido falar disto antes, e achei muito interessante e curioso, no yoga respiramos, não usamos a boca para expirar, aquela expiração normal, que é aquela coisa quase de tirar, né, o esforço do corpo para aliviar e para oxigenar. Não fazemos nada disso. Fazemos a dita respiração Ujjayi, que a boca até pode estar bem fechada ou não estar ligeiramente os lábios entreabertos, que vai dar ao mesmo, porque o que interessa é a forma como estamos a usar a expiração e por onde, por que canal é que usamos a expiração. Portanto, inspirar, sim, pelo nariz. O expirar não é forçosamente pelo nariz nem pela boca, mas claro, tem que sair o ar por algum lado. E a questão é, ela não explica como se faz. Ela explica o que é a respiração. Eu, como já conhecia a respiração, desconhecia o nome, porque com o evoluir da minha prática também de meditação, eu comecei a fazer a respiração Ujjayi. Eu desconhecia, como digo, o nome e desconhecia que era um princípio também do yoga, essa respiração, mas já fazia, foi naturalmente que comecei a fazer. E também meditações guiadas que falavam nessa respiração. Então eu comecei a fazer e passou a ser natural para mim. Portanto, isto é curioso, depois estas coisas tornam-se orgânicas e naturais e às vezes não sabemos bem de onde elas vêm, mas acaba por fazer tudo um sentido aqui numa simbiose. E então, o que eu venho, a dica que eu venho dar é explicar-vos o que é a respiração Ujjayi. Porque a Carolina, para quem até possa seguir as aulas e conheça a aplicação ou queira experimentar, fala realmente dessa respiração, mas nunca mostrou, eu acho que virtualmente já vi aquelas aulas todas, nunca mostrou exatamente o que é.
como é que se faz? De maneira que, porque ela ouve-se a respiração dela, está correta, mas muita gente pode pensar, mas eu não percebo como é que ela faz a respiração, que respiração é? Então a respiração Ujjayi, sem entrar em detalhes muito maiores das suas origens, porque eu gosto sempre de contextualizar as coisas, minimamente, mas não encontrei, quer dizer, fiz uma pesquisa breve e nessa pesquisa breve não encontrei toda esta informação, mas o que encontrei assim relevante é que a respiração chama-se Ujjayi, quer dizer sopro da vitória, ou respiração do oceano, porque o som, lá está na expiração, pode lembrar as ondas do mar, aquela maresia, aquele som do oceano que nós sabemos de fundo, não é? E a parte que se calhar a técnica que aqui interessa um bocadinho perceber é que a respiração Ujjayi implica uma contração, um fechamento da epiglote, que é aquela coisa, o cirinho que a gente tem lá atrás, e a contração da passagem do ar pela garganta. E isto parece muito complicado e as pessoas vocês já devem estar a pensar, então, mas é para explicar isso, deixa estar, porque ficamos na mesma. Nada como exemplificar de forma prática. É algo que eu não vou saber exemplificar, ou melhor, não vou saber explicar da melhor maneira, de uma forma mesmo técnica para vocês perceberem bem. Vão é treinando. Eu vou tentar explicar da melhor maneira, que é vocês no fundo inspiram, não é? Pode ser na meditação ou na sessão de yoga, lá está, fazem a vossa inspiração profunda. E depois na expiração, podem ter os lábios ligeiramente abertos ou completamente fechados. Eu vou dizer como não se faz, porque assim é mais fácil, para depois perceberem as diferenças. Nós podemos expirar de duas maneiras. Ou pelo nariz de boca fechada, e aqui vocês depois de inspirarem, o ar sai todo pelo nariz, vão ver, tipo. Aqui saiu pelo nariz. Não tenho aqui nada para mostrar que pudesse abanar, mas eu aqui fiz força para, com a boca fechada, expirei pelo nariz, outra vez. Acho que até se consegue perceber um bocadinho aqui as entradas das fossa nasal, entra aqui assim a mexer um bocadinho. E tem a tal básica também do expirar pela boca, que é. Ou assim, enfim. Ou as pessoas normalmente fazem assim o beicinho e expiram. Não já aí, vão esquecer isto. Nem nariz, nem boca. Concentrem-se na garganta. Daí a questão da contração da passagem da garganta. E tentam expirar pela garganta. Então, podem, ou seja, tentem não expelir o ar nem pela fossa nasal, nem pela boca. Vocês inspiram, né? E agora vão ouvir o que é tal Ujjayi é. É daqui. Eu não sei o quão